Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início, então, às atividades do trabalho dessa tarde, do dia 15 de maio, do Dia do Assistente Social. Para dar início, a gente queria compartilhar a presença e convidar para fazer uma breve saudação da assistente social e companheira Roseli Lorenzato, que gostaria de fazer uma saudação em nome do CBCIS, ela na condição de presidente. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente queria parabenizar o CRES por mais essa iniciativa de discussões sobre o serviço social, sobre a defesa dos direitos humanos, que o CRES sempre esteve à frente dessas discussões e cada vez aprofundando mais, inclusive para dar maior base para a categoria que no seu cotidiano tem esse enfrentamento diário com todos os problemas, com todas as demandas que nem sempre querem que a gente emergencialmente resolva e que não dá para resolver, né, Charles? E é um prazer estar aqui representando o Centro Brasileiro de Intercâmbio e Serviços Sociais, CBCIS. É uma instituição que já tem mais de 60 anos e nós somos ligados ao Comitê Internacional de Bem-Estar Social, ICSW, que inclusive participa junto com o FIDS, a Escola de Serviços Sociais, Internacional de Serviços Sociais, da Conferência Mundial. Ano passado foi na Suécia, essa Conferência Mundial. A próxima vai ser em 2014, em Melbourne, na Austrália. E o CBCIS tem uma biblioteca que funciona diariamente e que é gratuita, está à disposição. É na Avenida General Justo, 275, Bloco B, sala 301, 302. É ali próximo ao aeroporto Santos Dumont. E é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, com os companheiros do CRES, companheiros de luta de muitos anos, que a gente já está nessa luta há muitos anos. E que eu tenho certeza que todos vão sair daqui com maior embasamento para o seu cotidiano profissional. Muito obrigada, boa tarde. Então, obrigado a você, Roseli, pela presença, pela saudação. A gente também queria convidar rapidamente, para também fazer uma saudação aqui para a gente, o professor Alberto Gutierrez, que ontem participou da roda de conversa entre os brasileiros e os colombianos. Ele é professor da Universidade de Antioquia, na Colômbia. Bater palma, gente, vieram lá da Colômbia. Buenas tardes. En nombre de la delegación colombiana de la Universidad de Antioquia, de la ciudad de Medellín, aquí presente, un saludo muy especial para ustedes, para la organización del evento y una gratitud enorme por la invitación. Hemos venido desde muy lejos. Medellín, Colombia, está muy lejos de Río de Janeiro, Brasil. Mas vinimos en el marco de un convenio de cooperación académica que tenemos firmado entre nuestra universidad y la UFRJ a buscar amigos, a buscar parceros, a buscar colegas con los que podamos estrechar lazos académicos de cooperación y de ayuda mutua, no solamente en formación, en investigación, en publicación, sino también en realización de eventos. Gracias por la invitación. Hemos disfrutado muchísimo el evento, el primer Congreso de Asistente Social del Estado de Río. Nos llevamos aprendizajes muy grandes para nuestro país y esperamos que muy pronto ustedes puedan estar allá en Medellín, Colombia, donde son muy bienvenidos para seguir estrechando los lazos entre este bello país y el nuestro. Muchas gracias, felicitaciones por el evento y para adelante con la integración Brasil-Colombia. Felicidades. Então, a gente aqui agradece mais uma vez a presença dos
dos colegas colombianos que engrandeceram aqui o nosso evento. Também a gente queria anunciar, e que vocês já receberam ao pegar o CD, né, o cartão do mês de maio, do mês do assistente social, que o CREAS Rio de Janeiro organizou esse ano. Né? Esse ano, 2013, daqui a um mês, a Copa das Confederações, acontecendo aqui na cidade, os mega eventos na capital, mas com repercussões em toda a região metropolitana, os mega empreendimentos industriais, imobiliários, que servem cada vez mais aos interesses do grande capital, para se realizarem, necessita violar direitos humanos. Para que esses mega empreendimentos possam se concretizar como projetos do capital, precisa despejar pessoas, remover pessoas das suas casas, muitas das vezes com um discurso tecnicista do risco, mas que nós sabemos que serve, na verdade, para os interesses da especulação imobiliária e para os interesses do projeto de cidade que hoje se espalha não só na capital, mas por todo o estado. Né? Então, nesse sentido, nós optamos, né, por dialogar com a população sobre qual é a posição dos assistentes sociais do estado do Rio de Janeiro com relação a essas grandes medidas que vêm sendo tomadas. Então, já está aqui no telão, né, à frente do cartão, fazendo uma alusão aos jogos imobiliários, né, que você remove as famílias pobres para dar lugar às famílias ricas, né, e aos grandes negócios. E o dado está bem claro, né, são os tratores, as armas e o dinheiro. E atrás, né, com várias imagens não lúdicas, né, mas imagens reais, mostram quais são as ações que o Estado do Rio de Janeiro vem desenvolvendo para levar a cabo essa política. Né, ações de recolhimento, ações de despejo, né, dentro de um processo de criminalização daqueles que resistem, daqueles que lutam para ter os seus direitos garantidos. Né? O nosso Código de Ética faz 20 anos, agora em 1993. Nós, assistentes sociais, conforme viemos discutindo durante esse congresso, viemos sendo frequentemente requisitados para corroborar e participar desses processos. Processos que violam direitos. Por isso, a defesa da ética profissional, a defesa do nosso Código de Ética como um instrumento que nos protege, como um instrumento que nos defende dessas requisições conservadoras e autoritárias que são postas pelo serviço social. E aí, dialogando com a população, que nós, assistentes sociais, estaremos participando sempre dos processos que visam a ampliação dos direitos e não a sua violação, conforme viemos assistindo recentemente no nosso estado. Né? Então, a gente está com esse cartão, distribuiu aqui, ele está sendo distribuído em vários locais, em cinemas, teatros, restaurantes, para que a gente possa falar, né, comemorar o mês do assistente social, falar da nossa profissão, mas falar não como a grande mídia fala sobre nós, mas falar aquilo que nós entendemos ser o papel dos assistentes sociais, que tem a ver com esse projeto profissional que viemos construindo nos últimos 30 anos. Então, esse é mais um instrumento de divulgação, mais um instrumento para a gente lutar por uma nova imagem do assistente social frente à sociedade. Então, a gente queria aproveitar para lançar esse cartão aqui no Congresso. Também ampliando, né, o investimento que o CREAS vem fazendo, não só na ampliação das diferentes frentes de atuação, mas também na política de comunicação com a categoria, a gente vem potencializando diversos instrumentos de comunicação. Né? O nosso jornal, que está sendo distribuído agora, fresquinho, em primeira mão, a nova edição do Praxis. A gente tem o perfil do CREAS no Facebook, né? A gente tem vários instrumentos de comunicação que a gente vem potencializando. Né? E uma das tarefas que essa gestão se propôs a fazer foi atualizar, né, dar maior
agilidade ao site do nosso conselho. Né? A gente identificou alguns problemas, muitos deles, inclusive, relatados pelos frequentadores do site, né? E a gente quer que o site seja um instrumento cada vez mais frequentado pelos assistentes sociais, porque ali a gente, né, pretende alimentar com notícias sobre os eventos, sobre os movimentos, sobre as oportunidades, enfim, sobre tudo que diz respeito ao CRES poder dialogar com a categoria. Né? Então, após muito trabalho do nosso setor de comunicação, a gente queria aproveitar então esse congresso, né, para apresentar para vocês o layout do novo site que deve entrar no ar a partir do mês que vem. Tá? Então, a ideia, né, a gente está incluindo, conforme a gente já anunciou, né, um link para as comissões temáticas do CRES, onde vão estar disponíveis as datas das próximas reuniões, dos núcleos do CRES recém-criados, onde também vão estar divulgadas as próximas reuniões, as representações que o CRES possui externas, né, nos conselhos de direitos, nos fóruns, nas frentes, nos diferentes espaços em que a gente atua, né, e tentando relatar um pouco do que a gente vem discutindo nesses espaços, a legislação profissional. Nós também, não com o volume que tem o CBCIS, mas nós também temos uma biblioteca no nosso conselho, né, que a gente está no processo de catalogação dos livros, e a gente já pretende, né, colocar no site, assim que a gente tiver boa parte desses livros catalogados, né, já um sistema online para pesquisa de quais são as publicações que podem ser consultadas no CRES, né, e toda a parte, né, sobre registro, ética profissional, orientação e fiscalização, né, com os termos de orientação que o CRES vem produzindo, né, como fazer denúncias, a fiscalização de editais, né, que é uma tarefa que a nossa Comissão de Orientação e Fiscalização, então a gente vai manter sempre informado o que o CRES está fazendo quando a gente encontra determinada irregularidade sobre as atribuições profissionais nos editais, né, e oportunidades. Né, e aí, um momento para notícias, outro para divulgar os eventos do CRES e outros eventos. Né. Os nossos eventos do CRES, né, boa parte deles a gente filma, né, e aí quem não tem oportunidade de assistir os eventos, a gente tem um canal do CRES no YouTube. Né, então as pessoas têm oportunidade de, posteriormente à realização do evento, assisti-lo no YouTube. Então a gente já deixa um link também no site para isso ser acessado. Né, e outras notícias do site, outras notícias, né, que são no site, e mais um banner ali para evento, e aqui o acesso ao Via CRES, que é o boletim semanal do CRES, né, que vai por e-mail, boletim eletrônico, e aí a forma de fazer o cadastro vai ser feita por ali. O Praxis, né, que além da versão impressa, também vai poder ser acessado online, em PDF. Na verdade, já é, né? Ele vai continuar sendo. As publicações do CRES, as revistas em foco, enfim, né, as publicações que o CRES produz, né, também vão poder ser adquiridas através do site. A lei de acesso à informação, que é uma lei recente, né, e que todos os órgãos públicos são obrigados a apresentar todos os seus dados, né, administrativos, financeiros, contábeis. Então, vai ter disponível no site do CRES essas informações para quem quiser consultar, né, numa política de transparência mesmo da gestão, né, e um observatório das 30 horas, né, todas as notícias referentes às lutas que assistentes sociais vêm fazendo, referente à implantação e o reconhecimento da jornada de trabalho de 30 horas semanais, a gente vai disponibilizar nesse link. Né, então aqui é só e o Fale Conosco, né, que é a forma de fazer o contato com o CRES. Essa aí é o projeto do novo layout, um compromisso que essa gestão assumiu e que a gente agora está anunciando publicamente que vai entrar no ar. As seccionais de Campos e de Volta Redonda vão ter também em destaque um link lá para as notícias referentes às seccionais.
Então, a direção do CRES foi procurada por alguns profissionais para falar da questão das 30 horas do não cumprimento, né, nos seus espaços de trabalho. E a gente entendeu que aprovar uma moção, né, pelo cumprimento das 30 horas aqui no Congresso seria importante, né, pela representatividade desse espaço, né, sua legitimidade. E aí a gente vai abrir para ler a moção, a proposta de moção de repúdio. Não, de apoio. Moção de apoio às lutas pelas 30 horas. Após décadas de lutas dos assistentes sociais brasileiros, foi aprovada e sancionada em 2010 a Lei Federal 12.317, que altera a Lei 8662 de 93, que é a nossa lei de regulamentação da profissão, e institui a jornada de trabalho de 30 horas semanais para assistentes sociais sem redução salarial. A redução da jornada de trabalho é uma luta histórica da classe trabalhadora. Diz respeito não apenas a trabalhar menos, mas trabalhar com qualidade. Profissionais de serviço social têm a responsabilidade ética de prestar serviços de qualidade à população usuária. Isto requer tempo para se atualizarem, para se capacitarem, para elaborarem projetos e estratégias de intervenção profissional que possibilitem avançar na qualidade dos serviços prestados nos diversos espaços socioocupacionais. Infelizmente, diversas instituições empregadoras no Brasil e no estado do Rio de Janeiro se recusam a reconhecer a lei federal e essa grande conquista da categoria profissional, a exemplo do Serviço Público Federal e da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, dentre outras. Nós, participantes do primeiro Congresso de Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro, realizado nos dias 14 e 15 de maio de 2013, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, apoiamos as lutas dos profissionais de serviço social em todo o Estado e no país. Com isso, reivindicamos que essas instituições reconheçam a jornada de trabalho de 30 horas semanais para assistentes sociais e a implementem já. A gente queria saber, aí, através dos aplausos ou não, se está aprovada a moção. É dizer que, apesar de terem passado já 2 anos e meio, que a gente continua na luta e temos que continuar. Acho que a gente sabe que, infelizmente, lei aprovada é só o início de uma luta maior, né, que depois é pela implementação, e a gente tem vivenciado bastante isso. Quer dizer que, apesar do tempo passado, muitas conquistas também, mas algumas, né, muito ainda que se conquistar, mas só para dizer que o CRES continua firme nessa luta, dizer que as entidades sindicais têm sido fundamentais nesse processo, né, Sindesprev, especialmente aqui no Rio, CEP, e o quanto é importante, né, essa nossa articulação e luta conjunta com os sindicatos e a importância da categoria também ocupar esses espaços dos sindicatos para conseguir não só fazer uma luta maior como classe trabalhadora, mas também as suas pautas específicas, por enquanto. Né, nosso entendimento é que isso tem que se ampliar para toda a classe trabalhadora, mas no momento uma luta específica, mas está sempre em pauta, né, no movimento sindical também. Enfim, mas só dizer que, apesar desses 2 anos e meio, acho que muita conquista a gente já alcançou, e para a gente continuar firme aí nessa luta, dizer que o CRES continua e convidar a categoria a continuar também. Então, agora a gente vai dar início à mesa. Começar convidando a coordenadora da Comissão Ampliada de Ética, a Thelma, para compor aqui comigo a mesa, representando o Conselho. Charles se retirando. E convidar as palestrantes da mesa que tem o tema Condições de Trabalho na Contemporaneidade, Exercício Profissional e o Significado Ético-Político do Sigilo Profissional. Professora Valéria Forti, doutora em Serviço Social. Doutora em Serviço Social, professora da Faculdade de Serviço Social da UERJ. E Eunice Fávero, professora Eunice Fávero. Você tem que sentar do meu lado. Que é doutora em Serviço Social, assistente social do TJ de São Paulo. Bom, ontem, equivocadamente, eu dei boa noite a todos. Era um cansaço. E, nesse momento, eu agradeço a presença de todos vocês, né? E boa tarde. Ontem eu falei, em nome da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, agradecendo o convite. Hoje eu falo em meu nome e agradeço mais uma vez o convite por poder compartilhar com vocês
esse evento, que no meu entendimento é um evento que marcará na história do serviço social. Eu acho que foi uma iniciativa importantíssima do Conselho Regional de Serviço Social, e por isso agradeço à sua diretoria. Digo mais uma vez que é uma honra estar aqui, mas, além de uma honra, é um prazer também poder compartilhar com vocês e com essa mesa a discussão que acontecerá hoje aqui. Ontem acompanhei parte, porque, como eu acho que deve estar dando para perceber, eu estou muito resfriada. Eu até peço desculpa, né, porque a voz não deve estar muito agradável. Eu, na verdade, não consigo me ouvir direito, né? Eu tive que me retirar antes, mas, pelo que eu ouvi aqui, foi muito interessante o que foi desenvolvido tanto pela Yolanda como a parte que eu vi da professora Rosa Predes. E eu espero que eu e Eunice possamos dar continuidade ao que ocorreu ontem. Eu e Eunice conversamos um pouco e nós, em princípio, levantamos algumas questões com relação ao próprio tema que nos foi encaminhado, entendendo que seria um tema que não traria um debate original, né? Mas, mesmo assim, a gente entendeu que, apesar de considerar que o debate não seja um debate original, a importância do tema se coloca pelo próprio tema em si, mas também, evidentemente, pela avaliação que foi feita pelo Conselho Regional, no sentido de que esse tema deveria ser desenvolvido. E aí, diante disso, a gente pensa que, apesar de não trazer um debate original, a gente poderia fazer um raciocínio que suscitasse debate, né, acerca do tema que vai ser desenvolvido. Assim sendo, inicialmente, eu gostaria de colocar que a importância desse tema, no meu entender, acontece a partir da própria conformação do seu título. Isso porque é um título que relaciona condições de trabalho, exercício profissional e ética profissional. Algo que, há não muito tempo atrás, se acontecesse, mereceria indiscutivelmente explicações. Isso porque a concepção que se tinha de ética, né, há não tanto tempo atrás assim, seja no espaço da vida social de modo geral, seja no meio profissional, era uma concepção que destoava da perspectiva aqui colocada. Ou seja, era uma concepção de ética assentada numa forma idealizada, fosse de sociedade, de homem, de Estado, porque assentada numa lógica, a gente pode vincular de forma até direta no início do serviço social, né? Numa forma vinculada ao sobrenatural, né? A valores heterônomos, a valores que não se construíam no cotidiano da existência da vida social de um modo geral. E eu acho que, à medida em que esse tema é trazido da forma como é trazido, já significa para nós um avanço da categoria no que se refere a essa concepção. Ou seja, se na sociedade de modo geral, né, isso não foi ainda ultrapassado, me parece que, no seio da categoria, né, a própria conformação do título já evidencia uma outra concepção de ética, né? Uma concepção que entende que essa discussão merece ser atrelada ao cotidiano de trabalho profissional, assim como as condições que esse trabalho tem para que possa ser executado. Então, eu acho que a importância do tema, né, torna-se inconteste pela própria forma da sua indicação, né? Pela própria conformação do seu título. Diante disso, eu gostaria de colocar que, se a gente vai discutir condições de trabalho, é importante também a gente tornar claro que tipo de concepção se tem acerca dessa atividade. A gente sabe que não é uma coisa homogênea, né, no seio da profissão, as concepções de um modo geral. E com relação ao trabalho também não, né?
Eu digo na sociedade, de um modo geral, isso também, né? Porque, na verdade, as concepções que atravessam a profissão se relacionam também com concepções que estão no seio da sociedade, de um modo geral. Entretanto, agora, focalizando a profissão, é claro que essa não é uma concepção única na profissão, mas me parece ser a concepção que se pode pensar que tenha certa hegemonia na profissão, à medida em que ela se mostra até na própria conformação do título que é trazido hoje aqui para debate. Então, se a gente pensa nessa atividade, trabalho, a concepção que é trazida aqui é a concepção que entende que o trabalho é a atividade dinâmica e estruturante da vida social. É a atividade que constituiu e caracteriza a própria existência do ser humano, do ser social. Foi através dessa atividade, em busca da satisfação das suas necessidades, que se constituiu o mundo humano, né? Que nós nos constituímos como um ser social, ultrapassando uma esfera que a gente pode considerar como meramente natural, né? Sem abdicar dessa esfera, porque é uma dimensão que trazemos conosco, mas ultrapassando essa esfera, à medida em que passamos a adquirir, né? E também, apesar de adquirirmos por meio dessa atividade, tivemos essa atividade guiada por esse elemento que é a consciência. Então, o trabalho, ele é o elemento que, na verdade, a gente poderia dizer, nos constitui enquanto ser social e nos caracteriza enquanto ser social. À medida em que somos, no reino, né, biológico, os únicos seres que temos a capacidade de previamente idear aquilo que pretendemos realizar. E isso foi uma capacidade adquirida, né, por meio do exercício dessa atividade chamada trabalho, e, ao mesmo tempo, essa atividade ela exigiu, né, ser guiada por esse tipo de processo que o homem conquistou, que é a consciência. Pois bem, se a gente pensa nisso, eu acho que se torna evidente o quanto o que se vem vivendo hoje, né, na realidade contemporânea, no que se refere a essa atividade, vem nos aviltando. Eu acho que é muito claro para nós que a submissão do trabalho à primazia ou ao reino, né, ou à primazia do lucro, ao reino do capital, como queiram, é algo que, evidentemente, nos coloca numa posição significativamente prejudicada. Todavia, tendo em conta a própria ampliação, né, de todo o processo que busca dinamizar os lucros na ordem capitalista, isso vem cada vez mais se tornando evidente. Se voltarmos o nosso pensamento, né, para aquilo que a literatura profissional, mas não só a literatura profissional, a literatura das ciências sociais, de um modo geral, vem mostrando, a gente tem clareza de que faz parte do modo de produção capitalista as crises cíclicas, e isso é inerente a essa forma de produção. E numa das suas últimas crises cíclicas, a que a gente normalmente indica como uma das mais contundentes crises cíclicas que teve esse modo de produção, na década de 60 e 70 do século passado, houve uma conjugação de alguns aspectos que implicaram significativamente nas condições de trabalho e da vida daqueles que vivem do seu próprio trabalho. Eu diria que a conjugação da reestruturação produtiva, financiarização e política neoliberal fez com que a classe trabalhadora, ou seja, a classe que vive do seu próprio trabalho, tivesse impactos prejudiciais significativos na sua vida. Eu diria que, em decorrência disso, alguns fenômenos se fazem perceber na contemporaneidade de forma bastante acentuada. Por exemplo, eu daria alguns exemplos acerca disso. Então, como um primeiro exemplo, eu diria que a ampliação do aparato técnico-científico, tendo em vista a substituição, não estou dizendo que faça, mas tendo em vista a substituição do trabalho vivo, é algo
que vem se evidenciando no nosso cotidiano. Assim como a regulamentação, normalmente se fala da desregulamentação, mas eu diria a regulamentação e a desregulamentação, tendo em vista a perda de direitos do trabalho, é algo também que vem acontecendo. Eunice, podia botar um pouquinho de água para mim? Além disso, observa-se também a desqualificação do trabalho como uma forma de fazer com que se torne cada vez mais possível a substituição dos trabalhadores nos seus postos de trabalho. Eu peço desculpa, eu estou meio resfriada, então está difícil, vai me ressecando, mas a gente vai continuar aí. Enfim, então a desqualificação do trabalho é alguma coisa que vem se observando também como uma forma de favorecer a substituição dos trabalhadores, né, a troca desses trabalhadores, porque, evidentemente, eles não têm domínio maior, né, especialização sobre o processo de trabalho, torna-se mais fácil a substituição deles nos postos de trabalho. Além disso, se observa também ataques significativos às organizações ou às entidades organizativas da classe trabalhadora, visando a quebra da consciência de classe desses trabalhadores. Esses aspectos são aspectos que tocam diretamente, né, na nossa vida profissional. Na nossa vida profissional, seja como trabalhadores, né, que sofremos as injunções dessas questões, assim como os demais, há também se observar a especificidade do trabalho que realizamos, porque, além de sermos trabalhadores como os demais, trabalhamos com outros trabalhadores, né, tendo em conta as políticas sociais que se dirigem ao trato das expressões da questão social. Então, nós temos implicações, poderia dizer assim, de forma dupla, né, no que se refere a essas perdas que vêm ocorrendo no mundo do trabalho, que significam, né, aviltamentos ao trabalho, né, tendo em vista a ampliação cada vez maior do lucro capitalista. Se nós pararmos para pensar nisso, né, e observarmos os avanços que tivemos, né, no que significa a nossa organização enquanto categoria profissional e no que significa o nosso avanço intelectual, se torna evidente, né, que estamos num processo de rota de colisão, né, naquilo que o projeto do capital propõe e aquilo que nós, enquanto categoria, né, entendemos como proposta para a ação face às expressões da questão social. Isso faz com que, muitas das vezes, questionamentos, indagações, críticas, enfim, uma série de aspectos se dirijam aos instrumentos de regulação do exercício profissional como se a eles coubesse alteração e não a própria realidade, né? Pensando um pouco nisso, né, prosseguindo nesse raciocínio, se a gente pensa na própria trajetória do serviço social, a gente pode observar que essa é uma profissão que, diferente do que comumente, agora nem tanto, mas assim, durante muito tempo, né, foi mostrado, é uma profissão que não significa a mera ampliação, né, de conhecimentos das ações que se dirigiam à questão social ou se dirigiam às expressões da questão social por meio da filantropia ou por meio do assistencialismo. Essa é uma profissão que se origina em decorrência de determinadas necessidades sociais num dado momento histórico, né, em que o Estado necessitou, de forma mais direta, tocar nisso que a gente chama de expressões da questão social. Haja vista a organização da classe trabalhadora no momento específico, né, do desenvolvimento do modo de produção capitalista, que, como o próprio professor Zé Paulo, em várias publicações, já explicou, assim como outros autores também, isso se refere a uma era chamada Era dos Monopólios, né? O momento em que a ampliação da classe trabalhadora, né, e, evidentemente, a sua organização em busca de melhores condições de trabalho e melhores condições de existência, fazendo com que aquilo que chamamos de expressão da questão social seja acirrada naquele momento e não mais caiba algum tipo de iniciativa restrita à caridade, por exemplo, como era feita, ou,
por outro lado, uma ação repressiva direta, como de cunho policial, por exemplo, né? Não era mais possível a recorrência nem a um nem a outro. Daí porque a necessidade de se ter algum tipo de estratégia que pudesse lidar com isso e que tivesse a possibilidade de responder às requisições estatais. Daí porque a existência da nossa profissão, né? Uma profissão que surge, evidentemente, para atender os interesses burgueses, dirigindo a sua ação para as expressões da questão social, ou seja, dirigindo a sua ação para a classe trabalhadora. Uma profissão que, evidentemente, surge com um cariz claramente conservador, né, porque teve também, né, como coadjuvante nesse processo, né, ao Estado, a doutrina social da Igreja Católica. Isso porque o Estado é o elemento que se une, né, a uma situação da Igreja Católica que buscava alcançar novamente um poder, né, perdido ao longo da história, digamos assim, e que nesse momento vê essa possibilidade, né, à medida em que se torna coadjuvante desse processo, através da via profissional, né, através da possibilidade que teve de fundamentar as ações desse profissional. E isso fez com que a lógica, né, que o serviço social tenha se assentado a princípio e que durou muito tempo nessa profissão, tenha sido uma lógica assentada na doutrina social da Igreja Católica, de cunho conservador, com uma concepção de homem, de sociedade, né, e, evidentemente, de exercício profissional, assentada na perspectiva, né, de difusão da ideologia dominante, tendo em conta valores assentados num entendimento, né, de sociedade, de homem, de Estado, relacionado a valores vinculados ao sobrenatural, a uma lógica heterônoma. É como se não fosse o próprio homem o construtor da sua história, né? Como se ele não fosse o ator, o autor, né, e o produto dessa história. Assim, o serviço social, durante muito tempo, caminhou no seu exercício profissional, fazendo com que essa direção, né, da doutrina social da Igreja Católica se aliançasse com outras vertentes do pensamento que com ela não faziam nenhum tipo de oposição. Então, nós passamos pelo vínculo, né, da doutrina social da Igreja Católica com o funcionalismo, por exemplo, né? Tivemos, inclusive, um Código de Ética de 65, que traz a evidência dessa junção, né, que fala em respeito às criaturas humanas, fala em bem-estar, fala na perspectiva, né, de trabalho com indivíduos, grupos e sociedades, tendo em vista o bem comum, né? Posteriormente, também tivemos o vínculo da doutrina da Igreja Católica com aquilo que é chamado de uma forma de renovar, né, mas também bastante conservadora. Então, nós tivemos também o vínculo dessa lógica, né, com o pensamento fenomenológico, da forma que o serviço social aprendeu, enfim, né? E passamos por alguns códigos antes de chegarmos ao código vigente. Quer dizer, desses códigos que passamos, eu faço questão de ressaltar o Código de 1975, porque esse é um código que eu acho que a gente tem que pensar muito quando pensa no que está vivendo hoje, né? Isso porque o Código de 1975 é um código que torna claro, o vínculo do serviço social com o Estado, né? Porque confere a esse Estado, nesse período, o direito de dispor das atividades profissionais, né? E quando a gente fala em 1975, a gente tem que lembrar que a gente está falando do Estado da ditadura militar. Esse é um período, né? E, evidentemente, quando a gente também fala de código de ética, a gente fala em tendências que são predominantes. Não há uma homogeneidade na profissão, em nenhuma profissão. Apesar de que o serviço social, durante muito tempo, teve uma certa homogeneidade. No que se refere à postura conservadora, né? Mas isso não pode se dizer alguma coisa que não tivesse nenhum tipo de fissura, senão não haveria mudança. Pois bem, então, esse código de 1975, ele é um código
que mostra com muita clareza como o serviço social se submeteu a essa lógica, né, do Estado da ditadura militar, permitindo a esse Estado, né, que como é que se diz assim, legitimasse, né, certas ações na profissão, indicasse, desse referência para certas ações na profissão, como eu já falei aqui, e também exigia dos profissionais o respeito a determinados aspectos que, evidentemente, eram aspectos que legitimavam a ordem vigente. Assim como, por exemplo, em um dos seus artigos, a gente observa que é exigido que o assistente social, de forma indistinta, respeite as instituições empregadoras. Ora, uma posição completamente diferente do que se vê no Código atual, em que caberia ao assistente social denunciar caso nas instituições houvesse algum aspecto que violasse os princípios do Código de Ética Profissional. Então, o Código de 1975, no meu entendimento, é um dos códigos em que o conservadorismo da profissão se mostra de forma mais clara, né, de forma muito evidente. Pois bem, houve, como todos nós sabemos, um movimento que a gente pode chamar de um movimento crítico no seio da profissão. Esse movimento, né, que foi um movimento latino-americano de serviço social, né, teve no Brasil, né, a sua dimensão e trouxe avanços importantes para essa profissão no Brasil. Eu acho até que caberia aqui fazer uma distinção, que normalmente as pessoas colocam o projeto ético-político profissional, o código profissional vigente, né, como algo que ocorre a partir de um dado momento histórico. Eu normalmente considero que esses são aspectos que ocorrem como desdobramentos desse movimento de reconceituação do serviço social, né? Eu acho que tanto o projeto profissional quanto o Código de Ética vigente, não só o vigente, como o que o antecede, são desdobramentos da vertente mais crítica do movimento de reconceituação, né? Eu faço questão de dizer isso porque eu acho que esse movimento de reconceituação ele é um elemento importantíssimo na história da nossa profissão. Isso porque ele trouxe possibilidades de crítica ao conservadorismo dessa profissão, e no Brasil essas críticas se assentaram fundamentalmente na discussão entre subdesenvolvimento e desenvolvimento, uma vez que nós aqui na década de 50 tivemos uma influência muito grande, né, do aparato norte-americano, tendo em conta a nossa inserção em projetos vinculados ao desenvolvimento de comunidade, ao método de desenvolvimento de comunidade. Essa foi uma forma, né, que os Estados Unidos encontraram para penetrar, né, mais ainda, né, na América Latina, e não foi diferente no Brasil. Então, as discussões, né, que circundaram em torno dessa questão do subdesenvolvimento e do desenvolvimento fizeram com que o serviço social questionasse tanto a sua origem, né, quanto a sua história e o próprio solo histórico que fez com que ele emergisse. Enfim, esses foram processos, né, que fizeram com que o serviço social assumisse determinados compromissos, né, compromissos esses bastante diferentes do que eram assumidos até então. Se a gente observa o Código de Ética de 1986, por exemplo, a gente percebe com a maior clareza, mesmo que se tenha acerca dele críticas, né, críticas porque foi um código que teve mais um tom político-educativo do que um sentido que favorecesse o exercício profissional, crítica porque um código que teve um tom militantesco, enfim, né, podem existir uma série de comentários críticos acerca dele, mas a gente não pode deixar de observar que ele foi um código que marcou, ele foi um divisor de águas na história da ética dessa profissão, né? Porque marca uma outra concepção de homem, de sociedade, de Estado, como predominância na profissão, né? Então, o Código de 1986, que é o código que permitirá, né, no seu refinamento, no seu depuramento, né, a constituição do Código de 1993, que é o Código atual, já traz, né, concepções que verdadeiramente se chocam com todo o processo que vivemos hoje, no que se refere a
o que é proposto, né, por essa conjugação de reestruturação produtiva, financiarização e políticas neoliberais. E o Código de 93, que foi exatamente o código que se coloca logo após ao processo, né, que abriu frente, né, para a possibilidade das políticas neoliberais em terras brasileiras, ele é um código que, evidentemente, está em rota de colisão com o que propõe o capital, né, o projeto do capital. E aí, o que se observa é que ele é um código que traz princípios, artigos, né, e referências para o exercício profissional que representam esses compromissos assumidos, que eu citei aqui, né, que se iniciam, que tem como curso, né, o próprio movimento de reconceituação, ou seja, ele é um código que traz o compromisso com os interesses da classe trabalhadora, o que é diferente, né, do início da profissão, quando trabalhávamos com a classe trabalhadora, mas, na verdade, tínhamos aliança com os interesses burgueses. Hoje, o Código de Ética Profissional de 1993, ele deixa claro, como deixava de 86, que o nosso compromisso enquanto categoria é com os interesses da classe trabalhadora. Os seus princípios, os seus fundamentos se dirigem a esse tipo de compromisso. Daí porque qualquer princípio ou qualquer artigo do Código Profissional, eu digo princípio porque o próprio Código tem, né, no seu início, 11 princípios, e princípios porque esses 11 princípios são os princípios que referendam, né, não apenas o exercício profissional no que está colocado dos artigos do Código em si, mas é referência para o próprio projeto profissional que tanto se discute, que se convencionou chamar projeto ético-político profissional. Eu digo que o Código de Ética, no meu entendimento, apesar do projeto não ser constituído, né, unicamente pelo Código de Ética, mas eu sempre coloco isso, eu acho que o Código de Ética ele é um elemento destacado desse projeto, porque é o elemento que mais diretamente, né, incide no que se refere ao exercício profissional. Então, quando é trazido aqui a questão do sigilo profissional, há de se observar que essa é uma discussão, né, que, se não original, porque não é original, até porque é um artigo que se coloca em todos os códigos de ética. Entretanto, a forma como cabe apreender esse princípio, ou essa referência, ou essa diretriz, é uma forma que diz respeito, né, aos compromissos que assumimos com a classe trabalhadora. E aí tem um tom que é um tom específico, né? É o tom de que a questão do sigilo profissional não significa um entendimento, né, de qualquer aspecto que se refira à censura, qualquer aspecto que se refira a controle, né, mas, ao contrário disso, né, significa o vínculo com direitos daqueles com os quais trabalhamos. Eu digo direitos daqueles com os quais trabalhamos, isso porque, né, há de ficar claro que o respeito aos princípios que compõem o Código de Ética Profissional, né, se vincula aos profissionais, né? Nós, profissionais, temos que respeitar, né, os princípios que são colocados nos instrumentos normativos e jurídicos legais que surgiram dos compromissos que assumimos ao longo dos anos, né, no nosso exercício profissional. E hoje, né, os compromissos se dirigem né, aos interesses da classe trabalhadora. Quando coloco isso, coloco também porque, durante muito tempo, né, dentro da sala de aula, enfim, né, eu percebo que há algumas confusões nesse sentido, alguns equívocos nesse sentido, né? Muitas das vezes, a referência ao sigilo profissional é uma referência como se coubesse ao artigo a garantia das condições de trabalho, e não ao contrário, né? A luta pelas condições de trabalho é uma luta por se ter qualidade na prestação de serviço, né? O serviço que significa o trabalho que realizamos na direção das expressões da questão social. Isso significa dizer que, evidentemente, se temos condições de trabalho devidas, teremos condições de respeito
ao sigilo profissional, entendendo que isso é um direito daquele que atendemos. E condições de trabalho significam não apenas aspectos materiais no que se refere ao trabalho, mas significa também a nossa possibilidade, né, de exercer com eficiência, mas não é uma eficiência lucrativa, é uma eficiência no sentido substancial, né, daquele que demanda o nosso trabalho. Eu estou falando do próprio usuário das instituições, né? É a nossa condição, a nossa competência, o nosso conhecimento acerca do que fazemos, né, que nos viabiliza a prestação de serviço qualificada àquele a quem atendemos. Então, o que eu penso aqui se a princípio, né, quando eu conversava com a Eunice sobre essa questão do sigilo profissional, né, eu disse, mas sigilo profissional, para discutir sigilo profissional, tanto eu quanto ela ficamos meio assim, mas depois eu entendi, quer dizer, evidentemente, né, estamos em condições bastante adversas como classe trabalhadora, né, nós, assistentes sociais, e aqueles que atendemos. E é lógico que as solicitações que nos são feitas, normalmente elas não são consoantes com os objetivos que temos. E eu penso que, evidentemente, né, artigos, né, do Código Profissional venham se colocando de forma bastante interrogativa, trazendo bastante questionamentos no exercício profissional, enfim. E daí, porque talvez tenha sido selecionado o sigilo profissional como um dos aspectos, porque esse, comumente, né, é o artigo mais mencionado pelos assistentes sociais e também é o artigo que faz com que os assistentes sociais, de forma mais direta, digamos assim, sinta como as suas condições de trabalho vêm sendo degradadas. Isso porque muitas das vezes não tem sala para atendimento, isso porque muitas das vezes não consegue atender, né, com privaticidade aquele que teria que atender, enfim. E aí, para findar essa questão, eu gostaria também de chamar a atenção, findar eu, né, porque depois vai continuar a Eunice, nós fizemos aqui um acordo aqui para dar continuidade ao tema. Eu queria também chamar a atenção para o seguinte, que se por um lado, né, nós estamos tendo dificuldades com relação ao sigilo profissional, né, que temos que assegurar, né, e que buscar assegurar. Evidentemente, isso não requer de nós uma posição voluntarista, no sentido de achar que nós seremos capazes de fazer isso independente de qualquer coisa, mas tampouco uma posição fatalista, do tipo, olha, a gente não pode fazer nada, porque, afinal de contas, as condições de trabalho não favorecem, né? Ou como aquela outra posição também, que eu já vi acontecer algumas vezes, né, que o assistente social coloca o seu objeto de trabalho como um obstáculo, né, ao exercício profissional. Quer dizer, esses são pontos que a gente tem que pensar. Eu falo isso até porque me sinto à vontade, né, para falar isso. Eu exerci essa profissão durante muito tempo, né, e sei o quão complexo é o exercício dessa profissão, né. Agora, acho que esses pontos são pontos que a gente tem que discutir a cada momento, e assim como discutir também que a questão do sigilo, e aí não é a questão do nosso sigilo profissional, porque o nosso sigilo profissional significa direito, né? O nosso sigilo profissional não significa controle ou censura, né? Mas, muitas das vezes, essa questão do sigilo profissional vem se mostrando para nós, profissionais, né, por outros, como motivo para nos inviabilizar, né, a chegada a locais que teríamos que ter acesso exatamente para conhecer o nosso objeto de trabalho. Essa questão do sigilo profissional é algo que a gente tem que observar, que vem a utilização disso, né, vem fazendo com que uma série de alunos, assistentes sociais, professores venham tendo dificuldade de exercer a sua profissão, porque em nome de uma determinada comissão, uma determinada necessidade de sigilo, né, eu, pelo menos, tenho visto isso recorrentemente, né, nós estamos sendo impedidos, né, de conhecer aquilo que nos compete conhecer como objeto de trabalho. Enfim, em linhas gerais, o que eu teria para trazer para vocês
para abrir essa discussão, é isso, né? A Eunice vai continuar, mas antes de terminar, eu gostaria já, de pronto, de agradecer à Comissão de Fiscalização do Conselho Regional de Serviço Social por ter me cedido um material que eu acho extremamente importante e o qual eu não vou poder usá-lo, não vou poder usar na sua amplitude, porque demandaria muito tempo, né? E a gente tem um tempo aqui. Então, a COF, né, a Comissão de Fiscalização, ela tem feito um trabalho interessante no sentido de visitas aos espaços socioocupacionais do serviço social, buscando conhecer, né, as condições de trabalho que os assistentes sociais vêm tendo para o exercício da profissão. E eles me cederam alguns aspectos referentes a áreas em que o serviço social tem o seu maior contingente de trabalhadores. Então, eu tive acesso, né, à área prisional, que é a área sociojurídica, né, tive acesso à assistência social e tive acesso às UPAs, né. Isso também teve uma colega, Mary Jane, que me cedeu também um trabalho muito interessante em que ela apresentou aqui, que eu depois vou mencionar quando eu falar da UPA. Então, eu vou pedir eu não sei quem está responsável, a pessoa da técnica, que colocasse condições de trabalho, só para a gente ver pelos gráficos que eles fizeram, para a gente ter noção. Eu só pincei alguns aspectos, tá, para favorecer o debate. Olha só. Com relação aos CREs, aos Centros de Referência da Assistência Social, no município do Rio de Janeiro, né, eles fizeram 40 visitas em 42 equipamentos, né, e entrevistaram... não, é isso mesmo. Entrevistaram 184 profissionais, né, como está colocado aí no quadro. Eles observaram que 99% das respostas, né, há a colocação de dificuldade no que se refere às condições de trabalho, né? Então, é observada insalubridade, iluminação precária, ventilação precária e outros. Pode mudar. No que se refere a condições perigosas dos profissionais, né, eles fazem essa indagação lá com relação às condições de trabalho, se observou que há tensão no espaço, né, que há localização em áreas de conflito, né, aí vocês estão vendo a medida, né, e há a interrupção das atividades por motivo de violência urbana, é a maior delas, inclusive, nos CREAs. No que se refere às requisições profissionais, não. Isso não. Com relação ainda às condições de trabalho, né, foram indagados aos profissionais no que se refere ao exercício do trabalho. Então, eles responderam que a existência de sala para o serviço social, 98% tem, contudo, apenas 32% possuem sala exclusiva, né? 67% das respostas apontam a inexistência de sala compatível com a reserva de sigilo profissional. 34% indicam a falta de garantias quanto à inviolabilidade do material técnico do serviço social, né? Então, a questão do sigilo se mostrando aí, e no que se refere a requisições profissionais, e uma coisa, evidentemente, tem a ver com a outra, porque a gente tem que pensar naquilo que a gente tem como profissional, né, no sentido dos objetivos, e aquilo que a instituição espera de nós, né? Então, aí a gente vê, olha, 91% das equipes visitadas alegam executar tarefas que não fazem parte do conjunto de competências e atribuições do serviço social. Enquanto todas informam que atende demandas de outras instituições, 48% do campo sócio-jurídico. Requisições institucionais atendidas, né, fora. Digitação do CAD único, preenchimento de formulários administrativos, preenchimento de passe livre e outras tarefas administrativas. Ou seja, né, a recorrência ao serviço social por questões, né, outras que dizem respeito às necessidades institucionais e nem sempre representam aquilo
para o que o assistente social, né, foi treinado, foi habituado, foi formado, né, para realizar, acontece. Com relação às UPAs, com relação ao contrato de trabalho, né, apenas 6 têm carteira assinada, 46 dos profissionais, né, são profissionais que foram contratados pela FESP, antiga FESP, porque eu tenho outro nome, 3 são de cooperativas e 23 são estatutários. E aí elas mostram o percentual, né, em forma do gráfico de pizza. No que se refere às atividades do serviço social, né, executadas a partir da requisição institucional, aparece aqui cessão da sala, quer dizer, solicitado a eles a sala, marcação de consultas, empréstimo da sala, acompanhamento externo, guarda de pertences, comunicação de óbito, acompanhar o usuário, chamar a ambulância, preenchimento de formulário, regulação de vagas, ou seja, uma série de requisições que absolutamente nada tem a ver diretamente com as suas competências profissionais. No trabalho da professora Mary Jane, aqui da UERJ, que ela me emprestou para dar uma lida, eu achei muito interessante, ela apresentou esse trabalho hoje pela manhã, né? Ela também, falando das UPAs, ela mostra que, ela foi um estudo de caso, que em uma das UPAs, né, que é situada no subúrbio do Rio de Janeiro, há 212 contratos por diferentes entidades e modalidades, né? Todos eles contratos temporários. São 266 profissionais, 212 são contratados com contratos temporários, né? 79,7% do corpo de funcionários de uma única unidade pública, a qual pertence o financiamento pela verba pública, somente 20,3% são servidores públicos. Isso complementa o dado do Conselho Regional. E, por fim, né, você poderia trocar, por favor, com relação ao sistema prisional? Uhum. A pesquisa, o levantamento feito pelo COF, mostrando o sistema prisional, foi referente aos diferentes regimes, né, fechado, semiaberto, aberto e outros, né. Observa-se que isso está muito interessante, isso aqui. Em 2004, né, o corpo efetivo, né, que fazia parte do sistema prisional, hoje chamado SEAP, né, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Coordenação de Serviço Social, em 2004, 81% eram efetivos, né, nessa secretaria. Contratados tinha apenas 1% e cedidos tinham 17%. Em 2004, existiam 81% com regime jurídico próprio, 18% através de RPA, não, 1% através de RPA, perdão, né, e 18% eram outros. Em 2011, aquilo que era 81% torna-se 47%. Ou seja, enquanto em 2004 se tinha 81%, né, com regime jurídico próprio, em 2011 passa para inserção no espaço socioocupacional com regime jurídico próprio apenas 46% dos profissionais, né? E depois vem os temporários, né? Os temporários são 48%, não é isso? É porque não dá para visualizar legal. Mas eu não consigo, está distante para mim. 3% são de CLT, não é isso? E 3% outros, né? Além disso, quando indagam sobre a realização de trabalhos feitos em casa, né, nós temos, eventualmente, 44%, 32% não e 24% sim. Então, somando o eventualmente com o sim, né, que é um sim de constância, né, nós temos um nível bastante maior, porque dá 66% realizam trabalho em casa. Com relação à periculosidade ou situação de tensão, não há situação de tensão, responderam 26%. A localização da sala, como sendo um local de tensão, 30%.
Ameaça de usuário, 17%, invasão institucional, 11%, outras 20%. Localização da sala. Bom, para quem conhece o sistema prisional, sabe que isso é uma coisa que realmente merece ser vista, porque eu me espantei quando tomei ciência de que, por exemplo, a administração, né, ela fica distante dos locais em que ficam as pessoas que estão cumprindo o regime de privação de liberdade. Entretanto, a sala dos assistentes sociais, às vezes, é exatamente dentro do local onde essas pessoas se encontram, mas da administração não, por uma questão de segurança. Isso é real, gente. Bom, no que se refere à insalubridade, 20% diz que não há insalubridade, sala barulhenta, 40%, e 69% atende portador de doença infecto-contagiosa, e 20% outros, né? Com relação à garantia de reserva de sigilo, não responderam. Olha para mim, Thelma, que eu não consigo ver lá, nem aqui. Não responderam 55%, e sim responderam 45%. Né? Então, a não reserva de sigilo, 55%. Agora, com relação a isso, ainda acaba um adendo, porque, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa anteontem, né, que trabalha nesse local, né, e ela disse para mim o seguinte: não, a gente realmente, a gente tem sigilo, sim. E o material? Não, o material também, o material a gente guarda, a gente tem uma sala em que tem um fichário e tal e tal. Ah, então tá. E tem tranca no fichário? Não, a gente tranca a sala e entrega na administração. Então, até a nossa concepção no que se refere ao sigilo também é complicado. E aí, para findar, né, e permitir a vocês ouvirem a Eunice, que eu sei que é uma coisa muito boa e que eu também vou gostar, eu diria para vocês o seguinte, né? O Conselho Federal de Serviço Social já fez uma série de resoluções discutindo essa questão do sigilo profissional. E eu acho que a todos nós cabe a observação disso, inclusive, mesmo que seja, né, para polêmica a respeito disso. Então, a gente tem, olha, resolução do CEFES 599, né, que dispõe sobre a atuação do assistente social, inclusive na qualidade de perito judicial ou assistente técnico, quando convocado a prestar depoimento como testemunha pela autoridade competente. Resolução 577 dispõe sobre a emissão de pareceres, laudos, opiniões técnicas conjuntos entre o assistente social e outros profissionais, que é outra celeuma. Né, quando o assistente social acha que, porque o outro profissional ele pode dispor, abrir, né, aquilo que lhe foi trazido. Né, e entendendo até o seguinte: não, mas o usuário disse que eu podia, mas a questão do respeito ao sigilo cabe ao técnico, não ao usuário definir se sim ou se não. Né? Bom, com relação a outra resolução, nós temos a 556, né, que fala da lacração do material técnico sigiloso do serviço social. Outra questão bastante importante e confusa às vezes. Outra resolução, a 554, que dispõe sobre o não reconhecimento da inquirição das vítimas, crianças e adolescentes no processo judicial sob a metodologia do depoimento sem dano, DSD, como sendo atribuição ou competência do profissional assistente social. Aliás, até porque uma pessoa que tem muito conhecimento sobre esse assunto está aqui ao nosso lado. E a última que eu vou citar aqui, resolução, é a resolução CEFES 493, que dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício profissional do assistente social. Ou seja, eu aqui fecho dizendo o seguinte: se, a princípio, né, eu e a Eunice conversávamos e achávamos assim, mas o que a gente vai assim tanto discutir sobre isso? Né? É uma coisa conhecida das pessoas. Assim. A gente chegou à conclusão que, apesar de ser algo conhecido, é algo que traz muita polêmica ainda. Tanta polêmica traz que a maioria das resoluções do CEFES se dirigem a esse tipo de questão. Né? E aí, o que eu tentei fazer aqui, não mais do que isso, né, é trazer um raciocínio, né, sabendo que não, a gente não está trazendo um tema que é um tema
original, mas foi trazer um raciocínio que viabilizasse, né, a nossa discussão, o nosso debate acerca desse tema. Bom, gente, eu espero ter cumprido aquilo que eu me propus e que o Conselho Regional confiou a minha pessoa realizar. Mais uma vez, agradeço a vocês por estarem aqui enquanto público e por me permitir compartilhar com vocês esse evento. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, Valéria, por você ter aceitado o nosso convite e ter nos brindado nessa tarde. Como vocês estão aí sintonizadas, eu passo direto a palavra à professora Eunice.